Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Michael Douglas e hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre as metodologias ativas e como que essas metodologias se relacionam com as feiras científicas. As feiras científicas elas têm ganhado cada vez mais destaque aí, não só por conta da própria divulgação científica, mas também por conta do leque de possibilidades que a gente permite aos nossos alunos quando estes participam dessas feiras. Então, ao longo da apresentação, vou contar um pouquinho da minha trajetória, da minha experiência, e a gente vai trocar essas ideias e fazer esse bate-papo bem legal aí. Tudo bem? Então deixa eu avançar o slide aqui. Então, deixa eu continuar me apresentando, né? Eu me chamo Michael. Atualmente sou professor de Física e coordenador pedagógico geral de uma rede de ensino no Rio de Janeiro, chamada Matriz Educação. O fato de estar na posição de coordenador tem me dado diversas possibilidades que eu vou comentar ao longo da apresentação relacionada a feiras científicas, até mesmo a aplicação das metodologias ativas nas nossas escolas, e ao longo a gente vai discutir um pouquinho melhor sobre isso, beleza? Como está descrito aí, eu sou apaixonado por feiras científicas. Ao longo da minha trajetória, né, enquanto aluno do ensino médio ainda, eu pude participar de diversas feiras científicas, como é a Febrace, por exemplo, nessa foto, e isso é o que me levou para o caminho da educação, né? Também sou louco por Cultura Maker. A Cultura Maker é uma metodologia ativa e a gente tem desenvolvido trabalhos incríveis aí com os nossos alunos. E eu sou um grande incentivador da tecnologia. Então vamos começar a nossa conversa falando exatamente sobre tecnologia, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia no dia a dia. Geralmente eu sempre pergunto aos meus alunos, né, eu tento trazer um pouco dessa questão da tecnologia para a sala de aula, porque hoje em dia os nossos alunos estão cada vez mais integrados com a tecnologia, né? A maioria dos alunos possui um celular, um smartphone, tem acesso a computadores, e até mesmo a pandemia ela trouxe muito essa questão da tecnologia para dentro da sala de aula. A gente passou a dar aulas online, num modelo híbrido, muitas vezes até remoto. Então essa tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E para exemplificar isso, eu sempre falo com meus alunos sobre a programação. E eu trago uma pergunta para eles, né? O telescópio, por exemplo, ele é um hardware ou é um software? Antigamente a gente fazia muito essa divisão, né, do que é um hardware, o que é um software. Geralmente a gente até brinca, né? Hardware é o que a gente chuta, software é o que a gente xinga. Então hardware seria a parte física, enquanto software seria a parte lógica. Só que o telescópio, quando a gente para pensar, ele é uma parte física, né? Então eu poderia definir ele como um hardware. Mas olha que interessante. O telescópio Hubble ele tem aproximadamente mais de 1 milhão de linhas de código. Então, essa definição de hardware e software, elas começam a ficar cada vez mais interligadas. Tem outros exemplos, né? Então, o Facebook tem mais de 50 milhões de linhas de códigos e até um carro, hoje em dia, tem programação, né? Mais de 100 milhões de linhas de código. Então, cada dia mais, essa tecnologia tem sido presente no nosso dia a dia. A gente vê isso em diversos locais, a gente vê isso dentro da escola, com a utilização de ferramentas tecnológicas, simuladores, principalmente na área da física, né, com que é o que eu acabo atuando mais. Eu costumo sempre levar para dentro de sala de aula simuladores, eu costumo trabalhar projetos com eles onde a tecnologia está cada vez mais presente. E até mesmo quando a gente faz alguma pergunta para eles, a primeira coisa que eles fazem é abrir o Google para poder pesquisar. Então é importante a gente começar a trazer essas ferramentas para dentro do processo de ensino e aprendizagem, colocando esse aluno como ativo ali no seu processo. E até por isso a gente vai falar um pouco melhor sobre as metodologias ativas. Mas por que a gente traz muito essa questão da tecnologia, né? O mundo está cada vez mais conectado. A gente vê aí smartphone, smart TV, relógios inteligentes, carros, aviões, satélites, Facebook, Instagram, LinkedIn, diversas redes sociais. Então a gente está cada vez mais integrado com essa tecnologia. Inclusive já surgem aí diversos conceitos relacionados a uma possível revolução 4.0, que é quando essa tecnologia ela passa a ficar cada vez mais integrada à sociedade. E a própria educação não foge disso. A educação, já existe um conceito chamado de educação 4.0, que inclusive a pandemia acelerou muito isso, né? Nesse momento em que a gente precisou partir de um isolamento, né? Ficar em isolamento,
a gente precisou utilizar muito a tecnologia para nos auxiliar na educação. Muitas empresas, escolas já tinham parte do seu ensino de forma remota, muitas já utilizavam uma metodologia de ensino híbrido, né, uma metodologia ativa, a de ensino híbrido dentro das suas propostas pedagógicas, mas a sua grande maioria não. Então, com o início da pandemia, a escola ela se viu num ponto ali de inflexão. Falou, olha, agora a gente precisa efetivamente acelerar esse processo de uso da tecnologia. Então, a pergunta que fica, né? Por que a gente não usa toda essa gama de possibilidades que a gente tem dentro da educação, né? É claro, como eu falei, essa tecnologia ela vem avançando, mas é extremamente importante que a gente saiba como utilizar ela dentro da escola. Não é simplesmente eu ter um laboratório dentro da escola, não é simplesmente eu dar celulares ou notebooks ou o que quer que seja para os nossos alunos e falar, olha, agora eu tenho uma escola tecnológica. Não é bem assim que funciona. Essas tecnologias elas precisam estar associadas à proposta pedagógica. E toda proposta pedagógica precisa de metodologias que sustentem o uso dessas tecnologias, né? Então, todas essas metodologias elas precisam estar interligadas à proposta pedagógica e que essas metodologias, o uso dessa tecnologia, tenha uma intencionalidade pedagógica. Eu não posso simplesmente só usar por usar e sem nenhuma proposta ali que consiga correlacionar tudo isso, né? Então a gente começa efetivamente a falar sobre as metodologias ativas. Eu trouxe duas em específico para a gente poder discutir, né, um pouco mais a fundo, mas é claro, existem diversas outras. A própria cultura maker ela é uma metodologia ativa, né? Ela traz lá a aprendizagem criativa. Mas vamos começar efetivamente a definir o que é uma metodologia ativa, né? A gente tem diversas pesquisas que falam sobre isso e de repente vocês já possam até ter visto a pirâmide de William Glasser, né? Que fala como que a pessoa ela aprende. E a ponta dessa pirâmide, né? A forma com que a pessoa ela mais aprende é quando ela faz parte do processo de aprendizagem, quando ela está ativa no processo de aprendizagem, né? Então é quando ela está lendo, quando ela está ouvindo, mas principalmente quando ela está praticando e ensinando os outros. Então, quando a criança, né, ela faz parte do processo de aprendizagem, e aí entra muito o que a gente fala, né, da aprendizagem significativa do David Ausubel, que a gente precisa dar significado naquilo que o aluno está aprendendo. Ele precisa ver significado naquilo, porque quando ele vê significado naquilo, ele se torna muito mais engajado dentro daquela proposta. Então, eu falo muito da física, né? A física é uma disciplina em que os alunos eles não gostam muito. Mas olha a diferença, né? Eles são apaixonados por astronomia. Mas a astronomia é física. Só que eles se sentem muito mais engajados na astronomia por ver significado naquilo. Por falar, olha, eu vou olhar para o céu e eu vou conseguir começar a identificar as constelações, eu vou começar a identificar os astros celestes. Então, quando o aluno ele passa a ver significado no que ele está aprendendo, ele se torna muito mais engajado. Aí começa a ele se tornar protagonista do seu próprio aprendizado, né? E as metodologias ativas elas têm um papel fundamental nisso, que é tornar o aluno ativo durante esse processo. Então, eu vou destacar aí duas metodologias ativas, que é a aprendizagem baseada em problemas e a aprendizagem baseada em projetos. Por que eu vou falar especificamente dessas duas? Porque já já a gente vai falar sobre as feiras científicas. E para eu participar de uma feira científica, eu preciso de um projeto científico, tá? Mas começar falando sobre a aprendizagem baseada em problemas, né? O que ela traz aí de pilar? Principalmente proatividade, a integração entre a teoria e a prática e a resolução de problemas, né? Esse é o foco principal dessa metodologia ativa, é que a gente consiga trazer para a sala de aula problemas e que o aluno ele possa pensar em possíveis resoluções para esse problema. Qualquer metodologia ativa, tá? É muito importante a gente destacar isso, que o professor ele vai ser um mediador. Não vai ser papel do professor chegar e dar o conteúdo pronto para esse aluno, tá? Ele vai ser o mediador da construção daquele conhecimento. Então é extremamente importante que o aluno ele participe dessa construção. Por isso, a aprendizagem baseada em problemas, ela vai trazer alguns problemas e o professor ele não vai dar a resposta.
vai ser parte da construção do aluno resolver esses possíveis problemas. E aí o que eu costumo fazer? Eu pego essa metodologia, né, aprendizagem baseada em problemas, e integro ela com a aprendizagem baseada em projetos, onde o principal foco é a gente conseguir desenvolver projetos, mas utilizando o método científico, ou seja, passando ali por todas as etapas da construção de um projeto científico, que inclusive a primeira etapa é a identificação de um problema. Então a gente consegue integrar essas duas metodologias e fazer elas caminharem ali lado a lado. Então, numa metodologia baseada em projetos, o aluno ele vai identificar problemas, ele vai elaborar hipóteses, ele vai construir objetivos, ele vai definir uma metodologia para validar aquelas hipóteses, ele vai gerar resultados e ele vai chegar a possíveis conclusões para saber se aquela hipótese foi aceita ou não e se aquele problema pode ser resolvido atingindo os objetivos que ele tinha previsto. Então percebam que essas duas metodologias elas caminham muito próximas. E a gente pode ter uma culminância em projetos científicos, projetos que sejam desenvolvidos a partir do método ao longo do ano. E aqui é importante falar sobre isso, tá? Um projeto científico ele não é desenvolvido de uma hora para outra. Ele tem um tempo de desenvolvimento. Ele precisa passar pelas etapas do método científico, né? E também tem uma outra diferença de uma amostra de projetos. Porque quando você passa um trabalho para o seu aluno, por exemplo, eu quero que você faça uma pesquisa sobre o contexto histórico da queda livre, né? E aí o aluno ele vai entrar na internet, ele vai pesquisar sobre aquele tema, vai achar algumas informações e vai apresentar esse trabalho. Então eu posso ter uma amostra de trabalhos. O projeto científico ela não tem essa característica. É óbvio, tem a parte de pesquisa, mas dentro de um projeto científico, quando a gente constrói esse projeto, um dos principais pontos é validar uma hipótese. Então eu preciso construir uma proposta de intervenção. É por isso que o tempo de produção de um projeto científico ele é bem mais longo do que a confecção de um trabalho. Tá? É claro, pessoal, essas metodologias elas têm várias etapas. E uma coisa que é extremamente importante, são metodologias totalmente interdisciplinares. Eu falo bastante aqui de física, mas a gente pode trabalhar com projetos em qualquer área do conhecimento. Eu tenho, por exemplo, um projeto que eu ajudei na orientação, que falava sobre o impacto das mídias sociais na construção da personalidade infantil. Então o aluno ele identificou um problema, falou, olha, as mídias sociais elas estão cada vez mais impactando na construção dessa personalidade da criança. E a partir dessa identificação de problema, ela começou a construção do projeto. Tá? É um projeto na área de psicologia, um projeto na área de ciências humanas ali, e sociais. Não necessariamente precisa ser algo relacionado à física, química e biologia. Tá? Isso é até interessante, porque com a reforma do ensino médio, a gente não tem mais essa divisão por disciplinas, né? A gente passa a ter áreas do conhecimento. Então, essas metodologias elas são altamente interdisciplinares. Você desenvolve um projeto e um projeto pode ali perpassar por várias áreas do conhecimento. Então, a gente pega esses projetos e consegue chegar a uma culminância que são a participação em feiras científicas. Tá? Existem diversas feiras científicas espalhadas pelo Brasil e inclusive fora do Brasil. Tá? Eu trouxe aí algumas fotos, né? Vocês devem estar vendo aí. Sou eu bem novinho ali, ainda no ensino médio, quando eu participava dessas feiras científicas. Então eu tive a oportunidade de, a partir de um projeto científico, participar de diversas feiras no Brasil e fora do Brasil, tá? Feiras nacionais e internacionais. Então, a primeira feira que eu tive a oportunidade de participar foi a Mostratec, que é uma feira científica que acontece no Rio Grande do Sul e é uma feira científica internacional. Então, a gente tem projetos aí do mundo todo apresentando lá no Rio Grande do Sul. Tá? Depois tive a oportunidade de participar de outras feiras. E uma coisa interessante, né? O projeto ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. O projeto que você começa dificilmente vai ser o projeto que você termina. E todo esse processo de construção é extremamente importante para o aluno. Faz com que ele realmente se desenvolva durante as etapas. Então eu participei depois de novo da Mostratec, 2012, onde eu ganhei segundo lugar em engenharia. Tive a oportunidade de participar da Febrace depois, né, que acontece na USP, em São Paulo.
e ganhei primeiro lugar em engenharia, primeiro lugar em inovação, dentre alguns outros prêmios, e tive a oportunidade aí de participar da Ezimundi, né, que foi lá em Abu Dhabi. Foi uma experiência incrível. Eu nunca tive condições financeiras para poder viajar, né? Eu estudava em escola particular, mas com bolsa. E o projeto científico ele me permitia manter a minha bolsa e me deu essa possibilidade de viajar e conhecer outras culturas, outros locais. Tudo isso por conta da construção de um projeto científico. E eu me tornei professor justamente devido à minha experiência nas feiras científicas, né? Na minha cabeça ficava muito claro que eu precisava oferecer essa oportunidade para outras pessoas. E a melhor forma de eu oferecer estas oportunidades da construção de um projeto, da participação deles em feiras científicas, seria me tornando professor, tá? Então, um pouquinho da minha história, da minha experiência em feira. Algumas feiras aqui que eu gostaria de destacar para vocês terem em mente aí, porque são as maiores aqui do Brasil, tá? E eu vou citar a maior do mundo também. Uma delas é a 1007 Brasil, ela acontece em Fortaleza. Ela faz parte de um grupo bem maior, tá? Então a feira 1007 Brasil ela é nacional, mas ela credencia para as feiras 1007 continentais e mundial, tá? A Ezimundi, por exemplo, que foi uma das que eu participei, era a feira mundial das feiras menores 1007, tá? Então a 1007 é uma experiência bem legal também lá em Fortaleza. Também tive a oportunidade de participar dela. A Mostra Tech, que é a feira que acontece lá no Rio Grande do Sul, é uma feira internacional já, tá? Então aí já conta com projetos do mundo todo. A Febrace, que é a feira que acontece na USP. E por que eu gosto de destacar bastante a Febrace e a Mostra Tech, tá? São as duas maiores feiras que acontecem no Brasil. A Mostra Tech sendo internacional e a Febrace sendo a nível nacional, tá? Eles permitem aí inscrições de projetos de todas as áreas do conhecimento. A Mostra Tech tem a Mostra Tech Júnior, que pega desde o Fundamental 1 até o Fundamental 2, e a Mostra Tech Normal, que é para o ensino médio. E a Febrace já começa a aceitar projetos a partir do 8º ano, tá? Ao longo aí de todo o ensino médio também. Eu gosto muito de destacar essas duas, porque são as duas únicas feiras brasileiras que credenciam para a maior feira do mundo, a nível de competição, que é a ISEF, que acontece lá nos Estados Unidos, tá? Então, existem diversas outras, tá, pessoal? Fenecite, MCTA, Fenadante, tem várias outras feiras espalhadas aí pelo Brasil, que são feiras extremamente legais de se participar, traz uma experiência incrível para o aluno. Durante esse período de pandemia, grande parte delas aconteceu de forma online. Isso possibilitou também a participação mesmo dos alunos que às vezes não tinham condições de viajar para participar da feira presencialmente. E eu acredito que essa seja uma tendência que seja mantida, tá? A participação de alguns projetos ainda de forma online, principalmente aqueles que não têm condições financeiras, com o intuito de oportunizar todos eles, né? E eu acho isso extremamente válido. E no Brasil, as duas que credenciam para a maior do mundo é a ISEF. Tem outras feiras fora do Brasil também, tá? Tem a Genius, tem a ISUIP, tem a Licif, tem diversas feiras aí espalhadas pelo mundo. E eu posso garantir com toda certeza, essa experiência muda a vida dos alunos, tá? Transforma assim de uma forma surreal. Eu tenho alunos, né? Hoje eu sou orientador de alguns projetos, e eu tenho alunos que, pelo fato de participarem dessas feiras, fizeram contatos, fizeram ali um network e estão aplicando para estudar fora do Brasil, por exemplo, porque conheceram o processo de aplicação através das feiras científicas em contato com outros alunos, tá? Tenho alunos que formam grupos de pesquisa com alunos de outros estados. Eu tenho amigos pessoais até hoje, amigos que eu conheci em feiras científicas de outros estados além do Rio de Janeiro, né, que é onde eu moro. Então, realmente são experiências de desenvolvimento acadêmico para o aluno, mas também de desenvolvimento pessoal para esse aluno, tá? É uma construção aí muito rica e vale muito a pena a participação nessas feiras. E aí, a gente tem aí algumas situações, né? Eu tenho a escola, eu tenho projetos e eu tenho as metodologias ativas, tá? Uma forma que a gente tem para poder... Existem várias formas, tá? Mas uma delas que a gente tem para poder interligar os três são as feiras científicas, tá?
Por que isso? A feira científica está muito relacionada à própria questão da divulgação científica dentro da escola, e o fato de eu construir um projeto para participar da feira, inevitavelmente faz com que eu aplique metodologias ativas. Faz com que eu tenha uma aprendizagem baseada em problemas, tenha uma aprendizagem baseada em projetos. Então, a feira científica é um dos elos que fazem com que a gente consiga correlacionar essas três áreas. Tá? Existem outras formas de a gente fazer isso, mas eu enxergo como muito positiva essa questão das feiras científicas. Tá? Até porque a participação nessas feiras científicas faz com que o aluno ele vá criando um perfil e ele consiga se destacar dentre outros. O aluno, por exemplo, quando chega na graduação, pelo fato de já ter feito um projeto científico, já entender o que é o método científico, consegue uma adaptação muito mais fácil quando ele tem que escrever um artigo, quando ele tem que fazer uma iniciação científica. Então ele tem ganhos tanto pessoais, relacionados à própria construção do conhecimento, mas também profissionais ao longo da sua carreira. Tá? Então essa ligação aí é extremamente interessante e eu acho que vale super a pena ser explorado. Tá? Se vocês tiverem a possibilidade, façam uma feira científica na escola de vocês, construam essa feira, tá? Desenvolvam um manual de elaboração de projetos para os seus alunos, para que eles realmente consigam fazer projetos. Como coordenador pedagógico, eu tive a possibilidade de fazer a feira científica nas nossas escolas da rede e foi uma experiência incrível, pessoal, incrível. Chega a ser emocionante ver o quanto que os alunos eles se envolvem com isso, tá? E o fato de ter uma premiação, eles começam a trabalhar tanto em grupo ali na parte da cooperação, mas também tem a parte da competição, porque eles estão sendo avaliados. Então é um evento que mexe com toda a estrutura da escola, inclusive com os professores. O professor ele tem um papel muito essencial nessa construção, tá? Porque ele vai funcionar como mediador, mas ele também precisa orientar esses alunos. Então, o papel do professor também em todo esse caminho, em toda essa trajetória, ele é fundamental. Então, é importante fazer um treinamento com os professores, conversar com eles, explicar, olha, a gente vai começar a trabalhar com projetos científicos, é importante a participação de vocês, tanto na orientação quanto na avaliação desses projetos, dar suporte aos alunos, é muito importante esse suporte a eles, porque no início eles ficam um pouco perdidos, mas eu não sei o que é um problema, eu não sei como construir uma hipótese, eu não sei como definir objetivos. Então é importante dar esse apoio para eles, tá? Tem algumas formas da gente fazer isso. Vocês podem criar um projeto, né, dentro da escola de iniciação científica e auxiliar os alunos. Vocês podem pegar uma disciplina em específico e trabalhar a questão do método científico dentro dessa disciplina com a construção de um projeto ao longo do bimestre ou do semestre. Então tem algumas possibilidades aí que permitem tanto essa integração de professor-orientador quanto dos alunos que vão estar desenvolvendo os projetos. Beleza? A gente está chegando no fim aí, né? Eu gosto muito dessa frase. Eu acho que é muito marcante isso para nós professores, né? Porque quem falou foi o Steve Jobs, e ele falou o seguinte: o seu trabalho ele vai preencher uma grande parte da sua vida. E a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Eu acredito que ser professor, né, leva a gente a ter uma visão muito diferente do que é o trabalho. É óbvio, a gente precisa de remuneração, a gente precisa de boas condições de trabalho, tudo isso, mas a nossa motivação principal não está relacionada a isso. A nossa motivação principal está muito relacionada ao aluno, em a gente conseguir plantar algumas sementes, em a gente conseguir transmitir e construir conhecimento nesses alunos. Eu sempre digo que quando eu tenho um aluno e que esse aluno ele consegue crescer, né, seja profissionalmente, pessoalmente, eu acredito que eu comece a realmente atingir o meu nível de satisfação pessoal. Porque o que me motiva é conseguir ver a evolução e o crescimento do meu aluno. E acredito que muitos professores também seguem nesse caminho. Então, deixo essa frase aí para a gente poder refletir um pouco sobre isso, né? E também resgatar principalmente o que nos motiva. Então, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês consigam aproveitar um pouquinho aí desse nosso pequeno bate-papo.
tá? Vocês podem me encontrar aí no Instagram, tá? Tem o meu arroba aí. Podem me adicionar no LinkedIn também e tá aí o meu e-mail. Caso queiram entrar em contato, é só mandar uma mensagem pelo Instagram ou LinkedIn, eu costumo até responder um pouco mais rápido, mas se preferirem um contato por e-mail também, sem problemas. Agradeço enormemente o convite do pessoal para poder participar desse encontro. Tem sido uma experiência muito boa trabalhar com metodologias ativas, aplicar esses conteúdos, né, muitas vezes que a gente vê na teoria, e que eles realmente funcionam na prática. É um caminho desafiador, não é tão fácil, mas tem sido cada vez mais incrível aí ver o crescimento dos nossos alunos e me coloco à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Qualquer coisa, só mandar uma mensagem e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.